E aí galera, beleza? Estou aqui para gravar esse vídeo para vocês sobre expressões algébricas. Em primeiro lugar, o que a gente tem que entender? Lembrando que entender é diferente de aprender. Você deve estar perguntando, mas é tudo igual? Não, não é tudo igual. Por que eu estou falando isso? Vamos dizer que você ganhou uma bicicleta, certo? Você sobe na bicicleta e você vai tentar andar, certo? Para você aprender a andar de bicicleta, você tem que entender que se você não manter o equilíbrio, você pode cair, quebrar a cara, se ralar todo. Então você só vai aprender a andar de bicicleta depois que você entender esse conceito, que você tem que ficar em equilíbrio na bicicleta para depois você aprender. E com a matemática é a mesma coisa. Então eu tenho aqui uma questão, uma expressão algébrica onde 3A mais 6A mais 8B, certo? O que eu tenho nessa questão? O que a gente faz para resolver essa questão, né? Eu vou somar a parte literal, reduzir os termos semelhantes. Que seriam os termos semelhantes? É que tem a mesma parte literal. Literal, letra, certo? Então o que eu vou fazer? Eu vou conservar a parte literal e somar o coeficiente, que seriam os números, que seria 3 mais 6, 9A. Mas, tem mais um termo semelhante? Não. Sobrou quem? 8B. Aí eu caí nessa questão, 9A mais 8B. E aí o que eu faço? Nada, eu não tenho mais nada o que fazer. Mas simplesmente eu vou aceitar essa resposta e não tentar entender o que está acontecendo? Será que realmente eu aprendi a fazer? Será que realmente eu não estou fazendo esse cálculo no automático? Né? Não é a mesma coisa que eu fazer essa equação do primeiro grau, 3x igual a 21, e aí o professor me fala que eu tenho que conservar a parte literal, né? Pegar o 21 do segundo membro, depois passar o 3, que está multiplicando, dividindo, que o x vai ser igual a 7, certo? Eu aprendi a fazer isso, mas será que eu entendi? Será que para aprender eu não tenho que entender? Porque a partir do momento que eu entendo uma situação, se eu me colocar numa situação adversa, eu vou saber resolver o problema. Senão fica muito no automático, eu vou conservar a parte literal, eu vou colocar o 21, vou passar o 3, e aí? O que eu entendi disso? Aí eu pergunto para você resolveu e deu 7. O que você entendeu disso? Não, aí eu entendi porque aqui é um sinal de igualdade, certo? Que isso aqui eu posso simplesmente comparar com uma balança, né? Eu estou lá balançando, certo? Então, o que acontece? Eu estou aqui balançando, então isso aqui é um sinal de igual, certo? E para essa balança ficar em equilíbrio, tudo que tem desse lado tem que ser igual a esse. Não é a mesma coisa aqui? Qual o número que multiplicado por 3, né, vai dar 21? Não é o 7? Se eu colocar um 7 aqui, ó, 3 vezes 7 não é 21? 21 desse lado da igualdade, 21 desse lado da igualdade, não ficaram iguais? Não é uma balança? Isso é um entendimento, certo? Aí eu posso falar que eu entendi o conceito. Depois que eu entendi, eu vou aprender, não o processo inverso, entendeu? E aqui é a mesma coisa. Eu cheguei nessa situação, não sei resolver, mas por que eu não sei resolver? O que eu entendi disso? Eu tenho aqui 9A mais 8B, mas o que eu entendi disso? Bem, eu entendi que essa letra pode ser qualquer coisa no universo, ela pode representar qualquer coisa no planeta. Pode ser uma laranja, pode ser uma pera, pode ser uma cadeira, pode ser uma tartaruga, pode ser, seja o que for, certo? É a mesma coisa de você somar, aqui eu tenho 9 laranjas mais 8 abacates. Eu consigo somar laranja com abacate? Se você pede para o teu filho olhar na fruteira, filho, vê que fruta que tem na fruteira, ele chega para você e fala, olha pai, tem 9 laranjas e 8 abacates. Aí você já entendeu que não dá para somar. Ele já entendeu, olha, não consigo somar laranja com abacate. Mas será que ele conseguiu enxergar isso nessa questão? E às vezes muitos professores passam esse tipo de questão e não explicam a lógica. E aí fica tudo no automático. Eu cheguei aqui simplesmente 9A mais 8B, parei por aqui e acabou. Eu aprendi? Não, eu não aprendi. Eu não aprendi porque eu não entendi, certo? E aí fica tudo no automático. É por isso que muitos alunos começam a ter contato com esse tipo de coisa e aí quando chega na 7ª, 8ª, primeiro ano, eles desanimam de matemática. Por quê? Porque eles não aprenderam, eles não entenderam a base. E aí quando você não entende a base, quando você chegar numa situação mais complexa, realmente fica muito difícil
de aprender. Então, primeiro a gente entende, depois aprende, beleza?